Paz seja convosco, amém? Amém. Eu cumprimento a igreja, Shalom Aleichem, paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento, é a nossa alegria, é o nosso Natal, é Jesus Cristo, ressuscitou. E nós podemos sonhar, nós podemos nos alegrar, e nós podemos ter a certeza da vida eterna, através de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro princípio do Natal. Eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo de número 10. Assim que você encontrar a palavra de Deus, eu gostaria que você ficasse de pé, em reverência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando nesse lugar, através das nossas bocas. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 10, onde nós vamos meditar nesta noite, onde nós vamos nos alegrar, onde Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Se você encontrou, se coloque de pé, em nome de Jesus. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o seu filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto a tua descendência. E então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu para Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errantemente no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, que dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou um anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta-se o menino, pega pela mão direita, porque dele farei uma grande nação. E abriu os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu-lhe de beber para o menino. Amém? Vamos meditar sobre essa palavra. Senhor, faz-nos sentir a tua presença, Pai, nesse lugar. Ó Deus de Israel, nós estamos aqui porque Jesus Cristo está aqui. Nós estamos aqui, Deus, porque nós cremos, Pai, em mudanças profundas, Pai, através da revelação da Tua palavra, da Tua ministração em nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Onde houver, Pai, uma pessoa, Pai, que esteja, Pai, ferida, com o coração machucado, Pai, que essa pessoa, Pai, seja totalmente tocada, Pai, pelo poder da Tua palavra. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, mas fala conosco, Senhor, coisas profundas, coisas que vêm somente do Teu Espírito. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos e dizemos amém, graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Natal é uma época que nós ficamos mais sensibilizados, o nosso coração ele fica mais acessível às coisas espirituais. E no ano novo, os nossos sonhos se alinham, nossos desejos se alinham à vontade de Deus. No livro de Gênesis, nós lemos uma história da escrava Agar. Abraão, ele foi o primeiro homem da Bíblia a crer em um Deus invisível, mas real. Se nós perguntássemos para um cristão, para um muçulmano,
ou para um judeu, quem é Abraão? Quem é Ibraim? Diria o pai da fé, aquele que crê num Deus invisível, mas real. Eu quero te dizer que esse Deus invisível e real já está nesse lugar, e Ele está olhando para você. No livro de Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que crê se aproxima de Deus e creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Anjos não possuem fé, demônios não possuem fé, minerais, animais, vegetais não possuem fé. Fé é somente um atributo que Deus deu ao homem. Para quê? Para que nós pudéssemos relacionar, conversar com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: a partir do momento em que você abre a sua boca e você invoca o nome de Jesus Cristo, a sua oração, ela é ouvida instantaneamente no mundo espiritual. Talvez a resposta não venha na rapidez que você queira, mas eu quero te dizer que no mundo espiritual há uma guerra, anjos militando contra demônios, porque Deus lança um decreto. Assim que Ele ouve a tua oração, Ele lança um decreto que é a resposta das suas orações. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, não havia fé na terra. Adão, ele podia conectar os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Mas quando ele desobedeceu, Deus disse para ele: as coisas vão mudar daqui para frente. Para você se relacionar comigo, é através da fé. Por isso que Deus estabeleceu decretos. O que movimenta o mundo físico e o mundo espiritual chama-se decreto. Decreto são as palavras de Deus, são as promessas de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: você veio aqui porque você tem promessas de Deus, e você não deve abrir mão das promessas de Deus. Você não deve abrir mão daquilo que Deus diz ao teu respeito. Talvez muitos dizem: nada dá certo para mim, as coisas parecem que não mudam. Pode ser que no seu interior esteja ocupado por tudo, menos o Espírito Santo de Deus. Mas talvez alguém no nosso meio que esteja orando, clamando, e está dizendo: Deus está demorando a resposta das minhas orações. Você precisa entender que quando Deus, Ele ouve a sua oração, Ele lança decretos no mundo espiritual. E quando Ele lança decretos no mundo espiritual, os decretos, eles passam por um tribunal. E nesse tribunal tem um juiz, tem testemunha, que são anjos, demônios, são homens, e também tem um advogado que nunca perde causa. Esse advogado, ele está aqui, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que é uma luta no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não se importa com você. Ele se importa com você e Ele responde todas as suas orações. No tempo de Deus, no kairos de Deus, você vai receber a resposta de todas as suas orações. Creia nas promessas de Deus, não abra mão daquilo que Deus falou aos vossos corações. Todos nós passamos por lutas, por crises, por dificuldades. E há momentos na nossa vida onde a coisa aperta, onde nós olhamos para as situações, onde nós olhamos para aquela realidade, onde nós olhamos para aquelas circunstâncias que se levantam e dizemos: Deus, o que eu faço? Deus, qual é a saída? E nós olhamos para aquela coisa, para aquela situação, e nós não vemos a menor possibilidade de escapar. A única coisa que nos resta é clamar a Deus e dizer: ó Deus de Israel, olha para mim. E muitas vezes as coisas começam a se apertar, e não há palavras. Nós olhamos e dizemos: Deus, é só um milagre para me escapar dessa. Somente o poder de Deus. E nós clamamos. Muitos gritam: ó Deus de Israel, olha para mim. Eu te convido a você abrir tua boca 3 vezes, onde você vai clamar. Você vai dizer: ó Deus de Israel, olha para mim. Você pode dizer isso? Ó Deus de Israel, olha para mim. Diga mais uma vez. Diga com fé.
Senhor, o teu povo está clamando, Senhor. O teu povo, Senhor, mesmo em meio às lutas, dificuldades, Senhor, Pai, com o coração, Pai, machucado, eles estão aqui, Pai, orando, clamando ao Deus de Israel. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor já comece a ministrar essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Dê a eles, meu Pai, um refrigério, a paz que excede todo entendimento, essa paz que somente o Senhor Jesus Cristo pode preencher, Pai, o vazio dessas almas. Eu sei, meu Pai, que cada uma dessas pessoas que clamaram ao Deus de Israel já estão sendo visitadas, já estão sendo, Pai, tocadas pelo teu Espírito, Senhor. Então, Senhor, continua, Pai, ministrando essas vidas, Pai, profundamente. Eu te peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. É necessário sonhar as promessas de Deus. Abraão, ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus lhe prometeu um filho. Você já sabe dessa história, Isaque. Abraão acreditou na promessa de Deus. Eu te digo, você acredita naquilo que Deus falou para você? Você acredita nas promessas de Deus? A sua esposa, Sarai, ela quis dar um jeitinho, estava demorando muito. O que eu disse para você no início do culto? Deus ouve a sua oração desde o momento que você invoca o nome de Jesus. Mas para a resposta chegar, os decretos de Deus chegar até você, passa por um tribunal, onde tem testemunha, onde tem um juiz, onde tem um advogado. Há um tempo para se concretizar isso na sua vida. Mas Sarai, ela quis dar um jeitinho. E ela disse para Abraão: Abraão, eu já estou velha, está demorando muito, eu não consigo gerar mais filhos. Eu tive uma ideia. Eu conheço uma escrava que se chama Agar. Ela é da Etiópia. E essa escrava, eu ofereço para você, eu mando buscar ela para você, Abraão. E você vai se deitar com ela, e ela vai gerar um filho com você. Ela tem todos os indícios. É uma mulher bonita, é uma mulher atraente, é uma mulher jovem. E Abraão concordou com essa ideia e manda chamar Agar. Creio eu que Agar deveria ser uma mulher muito bonita. E ele deve ter dito no seu interior: uma mulher bonita. Nos dias de hoje, vindo a mim, ele confundiu o versículo bíblico. Ele deve ter dito: aquela que vem a mim jamais será lançada fora. Não é isso. Não é isso. A palavra de Deus nos diz em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. Agar, ela foi obrigada a deixar seu país. Ela é uma mulher que vinha da Etiópia. Ela é uma mulher escrava. Quem é escravo não tem salário. Quem é escravo não tem voz ativa dentro de casa. Talvez seja a realidade de muitos hoje aqui dentro, que mora dentro de um lar, que mora dentro de uma casa e que não tem voz mais nessa casa. Estão sendo envergonhados, estão sendo humilhados. E Agar, ela foi convidada para gerar um filho, e esse filho ela teria que entregar. Eu acho gozado que muitas pessoas, elas dizem: eu gerei, esse culto, essa pregação é minha, essa igreja é minha, os meus filhos são meus, o meu carro é meu. Não, nós geramos os sonhos de Deus, mas o dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono de nossas vidas, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono de nossas pertences, Ele é dono de tudo. E Agar foi obrigada a se deitar com Abraão. Trazendo para os dias de hoje, Agar como se fosse uma mulher de aluguel, uma barriga de aluguel. É difícil entender, trazendo para a cultura daquela época, trazendo para os nossos dias. Uma mulher somente para procriação. Abraão engravidou Agar e nasce Ismael. Imagina quando essa criança nasceu naquela casa, a alegria que houve, festas,
Agar era honrada, Ismael era honrado, trouxeram muita alegria naquela casa. Mas isso começou a gerar um desentendimento com Sarai, uma briga. Sabe aquelas alfinetadas que nós damos uns nos outros? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E ela começou a provocar Sarai. Olha, eu sou honrada. Olha, nós temos honra nessa casa. O meu filho Ismael é honrado nessa casa. E isso começou a irritar. Essas alfinetadas começou a aborrecer Sarai. E Sarai, ela chegou e conversou com Abraão. E ela disse: olha, essa escrava, ela é abusada. Ela está me provocando. Eu não aguento mais essa situação, essa humilhação dentro da minha própria casa. E Abraão disse: mulher, veja o problemão que você trouxe para dentro da minha casa, das nossas casas. Muitas vezes nós mesmos trazemos problemas, circunstâncias para a dona da nossa casa. Mas Abraão, ele não tinha sentimento com a escrava. O negócio dele era sexo. Ele não tinha sentimento com o menino Ismael. Sabe o que ele disse? Sarai, faça o que você bem entender. Lavou as mãos. E isso começou uma perseguição contra a escrava. De repente, da noite para o dia, diga, da noite para o dia, parece que tudo começou a cair. Parece que tudo começou a descer. Aquela que era honrada passou a ser humilhada. Aquela que sonhava já não sonha mais. Aquela que tinha honra está sendo desonrada. Sabe aqueles dias onde nós recebemos notícia, nós dormimos e acordamos, parece que vem uma atrás da outra, só notícia ruim. E a casa começou a cair, os sonhos começaram a morrer. E ela, que foi motivo de tanta alegria naquela casa, começou a perguntar: ó Deus de Israel, o que eu fiz? Ó Deus de Israel, olha para mim. Talvez você me pergunte: pastor, o que o senhor veio pregar aqui hoje? O senhor veio contar a história de Abraão? O senhor veio contar a história do relacionamento com Agar, do filho que nasceu Ismael, da escrava? Eu quero te dizer uma coisa. Eu vim aqui hoje pregar sobre as crises que Agar passou. Tenta entender a situação dessa escrava. Tenta entender a humilhação que ela passou e as crises que ela foi atacada em sua alma. A primeira crise que Agar, a escrava, passou, um dia, ela passou por uma crise de rejeição. Um dia ela acordou e alguém disse para ela: Agar, você não é mais bem-vinda nessa casa. Eu não suporto mais ficar na sua presença. Bora daqui, vai embora daqui. Eu não te quero mais. Isso entra no mundo espiritual uma rejeição, uma coisa que machuca, uma coisa que causa muita decepção. E alguém disse: pega teus pertences, pega tudo que você tem e vai embora. Eu não te quero mais. Talvez seja a realidade de muitos que estejam vivendo um casamento. Você foi a alegria de muitos anos dentro desse casamento, e de repente alguém te chega e te fala: eu não te quero mais. Eu não quero mais nem deitar com você. Eu tenho nojo de você. Não chega perto de mim. Vai dormir na sala. Isso chama-se rejeição. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi rejeitado. Um dia, nas suas caminhadas, ele teve um encontro com Natanael. E perguntaram para ele sobre Natanael. E mandaram chamar Natanael. E Natanael disse: quem está aí? E disseram: o profeta Jesus. E ele disse: pode vir alguma coisa boa
dele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe como é que chama isso? Rejeição. Rejeição. Diga assim: a rejeição pode ocasionar, pela falta de conhecimento, uma crise que, quando se estabelece, vai no mais profundo, que nos faz perder a razão de viver. Rejeição. Você lá, eu aqui. Você lá do outro lado da calçada, eu aqui. É Natal. Nós temos que acabar com essa separação, com essa indiferença, com essas inimizades. É hora de liberar perdão. É hora de nos aproximar, porque Jesus Cristo está voltando. A segunda crise que Agar passou foi a crise da ingratidão. A Bíblia diz que disseram para ela: pega um odre, um vaso de água e um pedaço de pão e cai fora. Esse foi o pagamento dela. Somente isso. Por tudo que ela serviu, por todos os anos que ela trouxe felicidade naquela casa, ela passou por uma fase de rejeição e de ingratidão. Quantas vezes você já foi sorriso de muitas pessoas? E muitas vezes, quando você chega, essas pessoas te dizem: olha lá, lá vem o chato, lá vem aquela pessoa indesejada. Nossa, eu vou embora, não suporto ver essa pessoa. Diga assim: a ingratidão nos faz sentir que não valeu a pena ter ajudado e nos leva a um sentimento carnal de raiva de mim mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: a ingratidão nos faz sentir raiva do ingrato. É aquela coisa que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: por que eu fui ajudar aquela pessoa? Por que eu fui tão burro de confiar naquela pessoa? Por que eu fui tão amigo daquela pessoa? E nós recebemos o quê? Ingratidão. Agar passou por essa fase de ingratidão. A terceira crise que Agar passou foi a falta de direção. A Bíblia nos diz, quando nós lemos em Gênesis capítulo 21, que ela andou errantemente sobre o deserto de Berseba. Ou seja, o que é andar errantemente? Andar sem rumo, andar sem direção, andar sem um propósito. Eu quero te dizer: se você não sabe onde ir, se você não sabe o que fazer, vá para o centro da vontade perfeita de Deus, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você não sabe o que fazer, venha para a igreja se alimentar da palavra de Deus. Andar sem rumo. Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Se você não sabe qual é o caminho, eu vim aqui te dizer hoje: o caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E todas as vezes que nós passamos por falta de direção, por falta do que fazer, nós temos que nos aproximar da palavra de Deus, porque todas as vezes que nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, a nossa fé vai minando, a nossa fé vai diminuindo. Então eu quero te dizer que nós precisamos nos alimentar, sim, da palavra de Deus. Nós precisamos, sim, crescer da palavra de Deus. A quarta crise que Agar passou, a escrava, a escassez. Começou a faltar água, acabou o pão, um pedacinho de pão. Mas muitos estão vivendo a escassez de um diálogo, a escassez de um abraço, a escassez de um aperto de mão. E essa escassez gera uma crise, uma turbulência na alma das pessoas. E essa escassez nos faz acreditar que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, e nós questionamos Deus, e nós dizemos: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu venho na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu estou me santificando, estou orando, estou jejuando, por que eu tenho que passar por tudo isso? Foi o que Agar fez. Ela disse: Deus, eu fiz tudo certo, eu entreguei meu corpo, eu gerei um filho
que não é meu, eu dei esse filho. Eu fiz tudo certo. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Talvez seja o questionamento de muitos que estão aqui hoje. Por que você tem que passar por tudo isso? E você não há saída, não há o que fazer. Eu quero te dizer que esse não pode ser teu fim. Levanta as tuas mãos. Se você está passando por uma escassez, eu quero profetizar a palavra de Deus, que é uma promessa. Eu quero te dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir todas as suas necessidades físicas, mentais, espirituais, financeiras, em Cristo Jesus. Eu sou profeta, eu quero te dizer que para esse ano de 2017 não vai te faltar nem coisa grande e nem coisa pequena. Receba essa palavra em nome de Jesus. A outra crise, a quinta crise que Agar passou, esta é terrível, é de não sentir Deus por perto. É aquele questionamento onde nós fazemos e perguntamos para Deus: Senhor, por que eu estou sendo humilhada? O Senhor não está vendo? Eu estou passando necessidade, acabando a água, acabando o pão, eu estou perdida, eu estou andando errantemente, eu estou sem sentido do que fazer com a minha vida, eu não sei se vale a pena viver mais. Esse é um sentimento que nos leva a questionar: cadê Deus? Mas eu tenho uma palavra para você. Hoje, o teu Deus, Ele te toma pela mão direita e Ele está dizendo, Isaías 43, 11: eu te ajudo. Eu te ajudo. Foi feita uma promessa para a escrava, para a descendência de Ismael. Diga assim: a minha sorte vai mudar. Se você, meu irmão, minha irmã, está perdido e sem sabendo que rumo tomar, como sair de uma tal situação, eu quero te dizer uma coisa: há uma fonte de água doce preparada para cada um de vós. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja passando por uma escassez, mas eu quero te dizer uma coisa: foi o próprio Deus que está permitindo acabar a água do teu odre, é o próprio Deus que está permitindo acabar o pão. Por quê? Porque Deus, Ele tem uma fonte de águas doces, e essas fontes de água doce são inesgotáveis, e essa fonte de água doce chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que nunca para de jorrar. Toma posse dessa fonte, em nome de Jesus. A sexta crise que Agar passou foi a falta da presença de Deus. E quando Agar foi embora, ele teve um encontro com Deus, e ele perguntou para Deus: e agora? O que eu faço? Eu deixo a minha escrava e o meu filho ir embora? Deus disse para Abraão: Abraão, eu cuido dela, eu farei dela e farei de Ismael uma descendência. Você não pode ir com ela, mas eu estarei com ela todos os dias. Essa é a promessa de Deus. Deus diz em Mateus 28 que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Nunca fica com esse sentimento: cadê Deus? Cadê Deus? Você não sente Deus, parece que Deus não está por perto. Eu quero te dizer, Ele está sempre do teu ladinho, Ele nunca se afasta de você, Ele nunca se afasta de você. É a promessa de Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala, nas promessas de Deus. Você é cidadão do céu, e nós temos outros valores, e Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova porta que se abre no mundo espiritual. A ingratidão não justifica você pagar o mal com o bem. A ingratidão, ela nos machuca. Mas o Evangelho, Jesus Cristo,
ela nos fala que nós devemos oferecer uma perseverança. O caminho de Deus é o mais difícil. A porta de Deus é estreita. Jesus disse: entre pela porta da obediência. A porta do mundo é larga, caminho de morte. O caminho mais fácil é fugir dos problemas. O caminho mais fácil é larga, abandona sua família, abandona seu ministério, abandona. Mas o caminho de Deus é a porta estreita. Qual que é a porta estreita? É a perseverança. É a perseverança, é o perdão, é a reconciliação, uma nova oportunidade. Deus não se agrada quando o justo retrocede. O que é porta estreita? É você dobrar seus joelhos e pagar um preço, orando, jejuando, clamando pelos seus filhos, pela sua família. Isso sim é porta estreita. Agar estava passando por essa situação. E diz a palavra de Deus que ela deixou o seu filho, o menino. Ele já tinha 17 anos de idade. A Bíblia diz que o menino, antes de 18 anos, naquele tempo era chamado de menino. Ele já tinha 17 anos. E ele deixou debaixo de uma sombra. E ela andou uma flecha de distância. E ela começou a chorar. O menino lembrou da fé do pai dele. E ela começou a clamar ao Deus de Israel. E ela estava chorando, ela estava clamando, ela estava perdida, ela estava sendo humilhada. E alguém olhou para aquela pessoa perdida. E esse alguém está olhando para você agora. Alguém olhou para aquela pessoa que foi rejeitada. Alguém está olhando para você quando você foi rejeitado. Alguém está olhando para você quando você foi humilhado. E ela olhou, e um anjo tocou nela, e o anjo disse: Agar, levanta, levanta, Agar, levanta, Agar, levanta. Levanta, abre os teus olhos. Mas onde o Senhor quer chegar, pastor? Que você abra os teus olhos, igreja, e que você enxergue que Deus está cuidando de você. Você precisa enxergar isso no mundo espiritual. Diga assim: os sonhos de Deus nunca morrem. E quando eu profetizo a palavra de Deus, eu estou anunciando os sonhos do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E quando eu profetizo, eu atraio os sonhos de Deus. Aguenta mais um pouco, igreja. Está difícil, está chorando. Volte para a casa de Abraão. O anjo disse: volte, se reconcilie com sua serva, peça perdão. Hoje, que vocês tenham uma reflexão, que você tem que pedir perdão para Deus e fazer a vontade dEle, não a sua. A vontade dEle é que você libere perdão no mundo espiritual. Essas foram as fases de Agar, a crise que Agar passou. E ela precisou voltar para a casa de Abraão. Eu digo a você que você precisa estar na casa de Abraão. Talvez você me pergunte: mas como voltar para um lugar onde eu fui humilhado? Como voltar se eu volto para aquela família, se eu volto naquela casa, as pessoas continuam a mesma coisa, eu continuo orando, eu continuo intercedendo e parece que nada muda, as coisas não mudam. Aquele que me aborrecia continua me aborrecendo, aquele que falava mal de mim continua falando mal de mim. E o Senhor está dizendo: volte para a casa de Abraão. Eu digo: volte para a casa de Abraão. Mas por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque você não está sozinho, você vai voltar, mas o anjo do Senhor vai estar contigo, porque você tem promessas de Deus.
Você não está sozinho. Estou te aborrecendo. Você tem promessa. Estou falando mal de você. Estou te amaldiçoando. Eu tenho a promessa de Deus para a sua vida. Sofonias 3,14. Aquele que te amaldiçoava, toda a sentença contrária sobre vossas vidas já foi quebrada. Já foi quebrada. Eu preciso converter-me. Alguém da minha família, creia no Senhor Jesus Cristo. Atos 16:31, que será salvo, tu e a tua casa. Você não sabe onde ir? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade. Senhor, eu estou sem autoridade. Eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Você tem autoridade de Deus. Você pode abrir tua boca e dizer ao mundo espiritual: cala-te em nome de Jesus. Cala-te em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você tem promessa. Talvez você me diga: pastor, eu vou ter que reconciliar com aquela pessoa chata, aquela pessoa que sempre me humilhou, aquela pessoa que sempre pisou em cima de mim. Vai ter sim, mas quando você voltar naquela casa, quando você voltar diante dessa pessoa, você não estará sozinho, porque você tem a promessa de Deus. Diga: eu tenho as promessas de Deus. Eu não vou voltar sozinho. Eu tenho promessas. Às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos, e às vezes as coisas estão bem perto da gente e a gente não enxerga aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Quando o anjo tocou Agar, aquela fonte já estava lá. Deus não fez o milagre, aquela fonte já existia. Deus quer que nós abrimos nossos olhos e enxergamos a glória de Deus. A porta é estreita. O nome desse poço é o Roi, o Deus que ouve as suas orações no momento de dor. Naqueles momentos mais difíceis, pode ter a certeza, é o Roi. É o Roi, diga, é o Roi. Ele me vê. No meio das crises, diga, no meio das dificuldades, Deus está comigo. É o Roi. É o nome do meu Deus. Nós precisamos sim voltar para a casa de Abraão. É com humildade, é com sinceridade, é com oração, com jejum, é com altar na presença de Deus. Mas pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei falar. Você tem a promessa, 1 João 2,27, a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Por isso que nós precisamos ir para a casa de Abraão e entender o princípio do Salmo 23. Se você não entender o princípio do Salmo 23, que você tem uma promessa, que o Senhor é o bom pastor e nada vai te faltará, você não entende o que está escrito nesse Salmo. Não é simplesmente uma palavra: o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. O que significa isso? No Salmo 23, é para você voltar para a casa de Abraão. O Senhor é meu bom pastor. O pastor, ele conhece a voz das suas ovelhas, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele tem o ensinamento, ele tem as instruções de Deus. As ovelhas, elas obedecem à voz do seu pastor. E quando a ovelha, ela sai do caminho, lá vai o pastor com o seu cajado e vai te buscar. E aí vem um lobo querendo te matar. Aí o pastor diz: onde tem a unção de Deus, o diabo não te toca. O diabo não toca em você, porque você é ungido de Deus, porque você tem promessa de Deus. Aconteça o que acontecer, você tem a promessa de Deus. Agora você vai entender o princípio do que significa: o Senhor é meu bom pastor. Se você é um daqueles que tem o costume de vir aos cultos somente uma vez por semana, você mesmo está impedindo Deus de se relacionar com você.
Porque Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer conversar. Talvez você me diga: pastor, balela, eu me relaciono com Deus em casa, é a mesma coisa. Não é. Em casa é para você dar testemunho de Deus, em casa é para você ter vida com Deus, mas para você se relacionar com Deus é na igreja. Assim diz a palavra de Deus no livro de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, e quanto a vocês, que se aproxima o dia. O lugar de relacionamento é na igreja. O Senhor está dizendo, diante das lutas, dificuldades, que nada vai te faltar. Isso significa a providência de Deus. Isso significa que o Senhor, Ele é teu bom pastor e nada vai te faltar. Eu sou profeta. Eu estou dizendo que não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar emprego, não vai te faltar uma casa para você morar, não vai te faltar nem coisa grande nem coisa pequena. Se você crê, toma posse dessa promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor, Ele nos faz, em verde pastos, nos repousar. Deus está dizendo que você veio aqui hoje, Ele derramou refrigério, descanso. O mal desse século chama-se ansiedade, preocupação. Nós ficamos preocupados com amanhã, com semana que vem. Semana que vem é semana que vem, amanhã é amanhã, amanhã não é hoje. E nós andamos ansiosos por aquilo que vai acontecer. Mas Deus hoje, Ele está derramando um refrigério. Tranquilize, meu irmão, minha irmã, a tua alma, que a paz que excede todo entendimento já está sobre vossas vidas. Você precisa crer naquilo que diz a palavra de Deus. O Senhor nos conduz a águas tranquilas. Você pode até estar vivendo momentos de turbulência, no meio de uma guerra, mas o Senhor, Ele nos prepara um caminho, mesmo estando diante de uma dificuldade, mesmo estando diante de uma turbulência, Ele nos prepara um caminho seguro para nós passarmos tranquilamente. Assim diz o Salmo 107, 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou, acalmou as ondas. Salmo 23, 3. O Senhor refrigera a minha alma. Faça assim com as suas mãos, para receber. Em nome de Jesus. Meu Pai, onde o Senhor houver essas mãos estendidas, Pai, para o teu altar, dê a eles, Pai, o refrigério, a paz, Pai, que excede todo entendimento, Pai, esteja sobre a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que eles sintam, Senhor, que o Senhor está bem por perto. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos e respire fundo. Respire fundo, sinta o refrigério de Deus tocando na sua alma e no seu coração. É a paz que somente Ele pode fazer isso. Chama-se Jesus Cristo, El Roi, está aqui. Ele veio aqui hoje para nos tratar. Ele veio aqui hoje dizer que é Natal, mas você não pode ficar nesse Natal indiferente, como muitos do mundo os fazem. Você é filho de Deus, você é ungido de Deus, e você tem que fazer a diferença aonde você quer que esteja, porque você tem a luz de Cristo. E ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Deus, Ele está nos alertando que nós teremos aflições, nós teremos dias maus, nós teremos dias de tribulação. Diga assim: a luta está grande, Deus me dá uma vitória, e eu aprendi que não existe vida com Deus sem lutas, e eu vou viver vitórias, porque o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor cuida de mim, e Deus está me dizendo
para eu ficar preparado, para eu enfrentar as adversidades, porque eu, Senhor, te darei a vitória sobre todas elas, em nome de Jesus. É a palavra de Deus para vossas vidas. Continuando no Salmo 23, 4, eu não temeria mal algum. Significa, é algo onde Deus começa a nos ministrar nossas vidas. Sabe quando nós estamos passando por aquelas dificuldades, e alguma coisa dentro de você te diz, eu não vou aceitar isso. Isso não é para mim. E vem uma força. É algo que vem de Deus, é poder que vem de Deus, e Ele começa a nos levantar. Sabe como é que chama isso? Fé. É acreditar nas promessas de Deus. Isso significa esperança. Unja a minha cabeça com óleo. Não existe consagração, não existe vitória sem consagração. Nós precisamos nos consagrar, jejuar, orar, ter uma vida de santidade. Aí sim vem o fogo de Deus. Diga, a humildade gera santidade. Santidade gera poder de Deus. Primeiro nós precisamos, para receber autoridade, poder de Deus, nos santificar, nos restaurar o altar diante de Deus. Porque Deus nos quer nos ver com um cálice transbordante. Talvez muitos já leram o Salmo 23, 6, da boca para fora. E já disseram, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias, e a bondade e as misericórdias de Deus irão me seguir. Eu preciso te dizer uma coisa. Se você é um daqueles que só vem ao culto uma vez por semana, eu estou falando, não é Bíblia, que não vai dar muito certo você ir morar no céu, não. Não vai ser uma boa história. Porque lá no céu é o altar de Deus. Lá tem culto 24 horas por dia. Lá você não pode estar num domingo adorando Deus juntamente com os anjos, com os seus serafins, e você dizer para Deus, Deus, bye bye, até outro domingo, até outro culto. Lá você não pode fazer isso. Então quando você abre a tua boca e diz, eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então nós precisamos sim estar na casa de Deus, nos relacionar com Deus, nos alimentar da palavra de Deus, ser ministrado pela palavra de Deus e ter aquele amor e fazer a vontade de Deus gerar dentro de nós os sonhos de Deus. Eu quero te dizer, se você tem passado por esses dias de rejeição, ingratidão, ou até falta de que fazer, como sair dessa situação, ou muitos já disseram que nem sente mais a presença de Deus. Parece que Deus está longe, parece que Deus não se importa, parece que tudo acontece com as outras pessoas, mas a minha vida não muda. Eu estou orando há tanto tempo, mas parece que Deus não responde a minha oração. É para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para que você entenda os propósitos de Deus sobre vossas vidas, para que você entenda que Ele é o Senhor. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas qual que é esse caminho? É a perseverança, é você pagar um preço pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos. É o caminho estreito. O mundo é porta larga. Mas talvez você me diga,
É Natal, eu devo ir na casa dos meus parentes? Lá não muda as coisas, lá continua falando palavrão, lá continua enchendo a cara. Por mais que eu tenha orado, não acontece nada. As pessoas ficam falando mal de mim, debocham de mim, riem de mim. Que você vai embora daqui hoje e entenda que você tem as promessas de Deus. Você vai lá sim, mas você vai fazer a diferença nesse lugar. Você vai, mas você vai com as promessas. Você não vai estar lá nessa casa sozinha. Você tem a promessa de Deus. Você não pode abrir mão das promessas de Deus. Diga assim: eu tenho as promessas de Deus. Eu vou viver as promessas de Deus. Aonde eu estiver, as coisas vão mudar, porque eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Você não pode abrir mão das promessas de Deus. Foi Deus que te mandou você vir aqui hoje. Talvez muitos estejam orando e dizendo: Deus não está olhando para mim. Cadê Deus? Onde está Deus? Assim diz o Senhor: eu só não agi na sua vida até hoje, porque não é porque eu estava indiferente, ou é porque eu não estava interessado em você. É que no meu tempo, o tempo de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, porque o decreto já foi lançado a partir do primeiro minuto que você abriu a sua boca e orou em nome de Jesus. Vai estar passando por uma guerra no mundo espiritual, é uma luta, mas esse decreto de Deus, essas bênçãos de Deus, vai chegar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós somos a maioria, os anjos do Senhor estão lutando contra demônios, e nós somos a maior parte, e nós vamos vencer, porque nós temos a vitória de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e meditasse naquilo que foi pregado aqui hoje. E você começasse a orar a Deus de Israel, porque você abriu tua boca e você diz: ó Deus de Israel, olha para mim. Ele está aqui nesse exato momento olhando para cada um de vocês. Ele sabe aquilo que você está passando. Ele sabe a ingratidão, a rejeição, a humilhação, tudo aquilo que você está vivendo, a dor que está dentro do teu coração. Talvez, como aquela escrava, Agar, ela começou a orar, ela começou a clamar, e de repente um anjo começou a falar com a rejeitada. Como de repente tem um anjo tocando em você agora, meu irmão. Tem um anjo tocando em você, minha irmã. Ele está tocando em você. Ele está dizendo, como ele disse para Agar: levante teus olhos, levanta, porque você tem um Deus que está cuidando de você. Deus está olhando para cada um de nós. Fala com o Senhor. Mas essa situação não muda. Você tem promessa. Eu vou naquela casa para ouvir besteira. Você tem promessas de Deus. Você não está sozinha. Os meus filhos não mudam. Você tem promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Os meus filhos estão nas drogas, estão se prostituindo. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque você tem promessa. Você é filho de Deus. E quem tem filho, que é filho de Deus, não anda sozinho. Você tem promessa. Aonde você estiver, você vai com a promessa de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua boca. Você tem a autoridade de Deus na sua boca. Você tem o poder de Deus. Esse é o momento de nós refletirmos o que é o Natal, segundo os padrões de Deus. Porque falar Natal não é comida, não é bebida, é o amor de Deus que está sendo derramado sobre os corações dos homens. Muitos não entendem e vivem um Israel carnal. O Israel, filho da escrava, onde tem jugo. Alguns ainda falam:
que pelas obras sereis salvos. É o homem carnal, descendente de Agar. Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Você não é filho da escrava. A tua descendência, pela fé em Abraão, você é filho da livre. Diga, eu sou filho da livre. Você é filho da livre. Por quê? Nós vivemos, a partir do momento que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, o tempo da graça. E nós vivemos o tempo da fé de Abraão e o tempo da graça. Eu gostaria que você começasse a clamar uns minutinhos, porque Deus está olhando para você. Você que pensa que Deus não está olhando para você, você que pensa que Deus está ouvindo a tua oração, se você ficar com a boca fechada, Ele não vai ouvir, mas se você abrir tua boca, Ele já lança decretos do mundo espiritual com resposta das suas orações imediatamente. Imediatamente. Você é filho da livre, você tem promessas. Comece a orar, faça um altar renovado, poder de Deus. Começa a dizer para Deus tudo aquilo que você está passando. Ele se importa sim com você. Ele está muito interessado em resolver muitas questões hoje em vossas vidas. Aquilo que ficou para trás, Deus está interessado num conserto hoje, igreja. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor, igreja. Busque a presença de Deus. Sinta Deus cuidando de você. Deus está contigo no deserto, igreja. Ele está com você no deserto. E tem bênçãos de Abraão para tu e a tua casa. Deus vai na tua frente, abrindo caminhos para você passar. Agar recebeu uma promessa de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, um anjo nunca tocou em mim, ele nunca me deu uma promessa. Eu quero te dizer que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você. E um anjo está tocando agora nos seus ombros e está dizendo: filho e filha, você tem promessas de Deus, você tem minhas promessas. Então que você levante os teus olhos e enxergue El Roi. Nos momentos do deserto, nos momentos de dor, onde você olha para aquela situação e às vezes não sai uma palavra, a não ser lágrimas, choro, e muitos dizem: ó Deus, e agora? O que eu faço, Deus? Como eu posso sair dessa situação? Como eu posso sair dessa necessidade, meu Deus? Como eu posso me ficar livre disso, Deus? El Roi, Ele ouve a sua oração no momento de dor. Nesse momento que você está desesperado, no secreto do seu quarto, não adianta usar máscara, não adianta fingir que está tudo bem. Deus sabe o que passa dentro do seu interior. E quando você dobra seu joelho, você olha para aquilo e diz: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou
Está doendo muito, Deus, está machucando, Deus, estou chorando, está triste, Deus, o que eu faço? Eu quero te dizer que El Roi, Ele está do seu lado, Ele está te dizendo, eu estou olhando para você, você que está sendo ferido, você que está sendo humilhado, você que está sendo rejeitado, você que está sendo desprezado, você que está sem voz na sua casa, você que está sem direção, Ele está aqui olhando para você, e Ele se chama El Roi, El Roi, o poço. Quando ela encontrou água, Agar já estava lá. O nome desse poço é El Roi, o Deus que ouviu a oração de Ismael, ouviu a oração de Agar. Porque eles clamaram a El Roi, eles clamaram a Jesus Cristo de Nazaré. E todas as vezes que você abre a tua boca e clama a Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, Deus, Ele lança no mundo espiritual decretos para te abençoar, porque você tem promessas. Então que você saia hoje desta casa convicto da visitação de Deus, que você saia dessa casa de oração, que você saia dessa casa de Abraão, essa casa de poder de Deus, que você tenha necessidade de vir aqui sim, se alimentar da palavra de Deus, porque você tem que se relacionar com Deus, é na igreja. Não adianta você vir uma vez por semana na igreja, você tem que vir mais vezes na casa de Deus. Venha, volte-se para a casa de Abraão, volte-se para a casa de poder de Deus, não saia da presença de Deus. Na casa de Abraão tem fogo, na casa de Abraão tem comida, na casa de Abraão tem alimento espiritual, na casa de Abraão tem relacionamento com Deus. É na igreja que nós temos que nos relacionar com Deus Todo-Poderoso, é aqui. Na sua casa você dá testemunho, na sua casa você tem vida com Deus, lá fora você tem vida com Deus, quando você vai visitar seus familiares, você tem vida com Deus, você tem testemunha com Deus. Mas para se relacionar é na igreja, é na casa de Abraão. E Deus está dizendo a muitos: volte-se para a casa de Abraão. Mas pastor, uma vez por semana está bom? Não está bom, porque você leu o Salmo de número 23, 6, que você diz, abriu tua boca e você diz o Salmo: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não tem condição de você estar na presença de Deus, no mundo celestial de Deus, e você dizer para Deus: Deus, eu estou aqui no culto, só outro domingo. Lá no céu celestial não é assim. No céu celestial é culto 24 horas por dia. Aí você pode sim: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias, eu terei relacionamento com Deus todos os dias, eu abrirei minha boca e glorificarei ao Deus de Israel, a El Roi, o poder de Deus, o fogo de Deus, e já está descendo sobre nossas vidas e sobre nossas casas. Você está sendo visitado pelo poder de Deus, igreja. Não foi à toa que você veio aqui hoje, não. Você veio receber aqui a palavra de Deus, e Deus vai curar muitas feridas, muitas coisas que estavam abertas, muitas coisas que estavam mal resolvidas no mundo espiritual, está sendo resolvida aqui hoje no mundo espiritual. Se você estava atormentado, você já recebeu o refrigério de Deus. Mas pastor, voltar para a casa de Abraão, voltar para um relacionamento rompido, voltar para aquela esposa chata, eu prefiro continuar dormindo na sala, porta larga. Mas qual que é a porta estreita? Relacionamento, perdão. Essa sim é a porta estreita. Abraão deveria ter dito: eu creio na promessa de Deus. Sarai, não traga essa escrava para mim não, eu vou esperar o tempo de Deus. Os dois erraram, e trouxe consequências para aquela vida e para aquela família. Os nossos erros, cuidado com aquilo que você entra na sua casa, cuidado com muitas coisas que nós fazemos fora dos padrões de Deus. Isso vai nos trazer consequências sérias sobre nossas vidas. Nós temos que prestar atenção naquilo que é a vontade de Deus. Talvez a sua vontade seria fazer como Abraão na hora da carne,
venha. É para ter sexo? Venha. Mas aqui tem um povo de Deus que vai abrir a boca e vai dizer não para o pecado. Isso não é de Deus, isso não me agrada, isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha vida, porque nós somos filhos da promessa. Se você tem a certeza que Deus falou com você esta noite, eu não quero que você se levante por levantar, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Você pode enganar homens, mas a Deus, jamais. Eu gostaria que você se colocasse de pé e viesse aqui para frente, porque Deus vai selar as promessas de Deus sobre vossas vidas. Talvez você que esteja desacreditado, não sabe que rumo tomar, esteja passando por dor, por humilhação, por vergonha, está sem voz na sua casa, está sem voz na sua família, está sem voz, desprezado, desprezada. Talvez um relacionamento fora dos padrões de Deus, um concerto com Deus. Que você venha aqui para frente para ser ungida. Deus vai selar as promessas de Deus. A partir de hoje, você nunca mais será pequeno, assim diz o Senhor. Nunca mais será pequeno. Igreja, a partir de hoje, coloque uma coisa na sua cabeça: aonde você estiver, você tem promessas de Deus. Promessas de Deus. Se coloque de pé, que nós vamos adorar a Deus.